Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Dividendos no Bolso. Eu sou o Medeiros e eu venho apresentar para vocês aqui uma carteira real baseada em aportes, né? Aportes consistentes, aportes mensais. Eu tento não deixar um mês sem aportar. Tenho me preparado ao longo dos anos aí com bastante foco, determinação e empenho, né, para que eu consiga atingir de uma certa forma ali a independência financeira ou a liberdade financeira, onde eu consigo, mais para frente na minha aposentadoria, custear os meus gastos ali, ter um plano de saúde, ter uma casa legal, manter a casa, carro, viagem e tal. Então, esse é o sonho de todo mundo e também não é diferente de mim, né? Isso também é o meu sonho. Então, eu venho compartilhar com vocês aqui o movimento que está a carteira pessoal, né? Minha carteira no caso, né? Eu tenho R$ 231.713,09. Eu tenho R$ 231.713,09 aportados aqui na minha carteira e a minha carteira está toda investida em fundos imobiliários, quando vocês podem ver aqui, tá? Então, esse site é o site da B3, então não tem como eu falsificar isso daí, né? Então, como vocês podem ver, tá aqui, ó. Renda variável, 231.713, né? 100% da carteira, tá escrito aqui. E no caso aqui embaixo a gente tem uma pequena parcela, né? Como vocês podem ver aqui, e ela está alocada em FII Agro, né? Então, uma pequena parcela, uma pimentinha que eu tenho na carteira ali, que eu sei que é complicado, né? A gente ter fundos imobiliários com patrimônios abaixo de 1 bilhão, no caso, uma decisão minha, né? Uma coisa que eu venho estudando e eu vi que, para mim, isso seria legal, interessante. Eu ter alguns ativos de fundos imobiliários que são como se fosse um tempero, né? Uma pimentinha ali na minha carteira que me entrega o dividendo maior, né? Então, em contrapartida, eu tenho fundos muito consolidados que têm um dividendo menor. Então, elas se contrapõem. Então, fica como se fosse elas por elas ali. Só que a posição dessas pimentinhas são bem pequenas, né? Caso eu tenha algum problema, e isso não vai me afetar tanto, né? Eu consigo ali dominar e controlar a situação sem ter grande prejuízo. As minhas maiores posições estão alocadas aqui, como vocês podem ver, né? Deixa eu colocar um pouquinho para o lado aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar isso daqui. Aí, aqui. Eu tenho aqui o RZTR, né, eu tenho 5,5% do meu investimento, né, tenho R$ 12.000 investidos nele. LVBI eu tenho cerca de R$ 11.000, GGRC11 eu tenho cerca aqui de R$ 10.000, HGLG 9.000, MXRF 9.000 e os demais somam ali 167.000, que são o restante do que eu tenho de fundos imobiliários. E eu imagino também, né, que assim como o outro vídeo, eu fiz a retomada dos meus investimentos aqui, mostrando para vocês, incentivando e motivando vocês a investir em fundo imobiliário. Eu tenho também os dividendos, né? Eu acredito que muita gente tem vontade de ver os dividendos, como que está o dividendo. Então está aqui o dividendo, né? Se a gente olhar aqui no mês de janeiro de 2026, nós conseguimos ali uma média de R$ 2.200. E fevereiro a gente já está com R$ 474 aqui, R$ 474 já provisionados para cair na conta, tá? Se a gente clica aqui em proventos, a gente consegue ter um relatório bem interessante, né? Então, em fevereiro aqui já tem fundos imobiliários que já marcaram a data para depositar os dividendos, então somando isso dá R$ 1.600 que irá cair na conta, só que tem alguns fundos ainda que não declararam ainda qual o valor que vai ser pago aos cotistas, tá? Então a gente vai esperar aqui que esse valor com certeza vai subir mais ou menos aqui na faixa de R$ 2.200 e a gente está bem contente, né? Então, parando para olhar esse desenvolvimento da carteira, eu vou trazer para vocês até uma reflexão, né, para a gente poder olhar um pouquinho mais para trás aqui, lá em 2020. Se a gente for em 2020 aqui, olhar mais ou menos aqui o mês de junho e fazer e filtrar, né, tá por todos aqui para ver o que vai aparecer. Olha isso. Janeiro de 2020, eu tinha um dividendo de R$ 113. Fevereiro 103, março 101, abril 88, 87, depois junho 127, e aí foi subindo, né? A escadinha foi subindo ali. E é muito engraçado a gente ver esse número aqui. Esse número é muito pequeno se você tem uma consideração do que eu tenho hoje. Mas quando eu comecei, eu recebi esse valorzinho aqui. Eu não sei porquê, mas a B3 não consegue puxar antes de 2020, né? Eu comecei em 2019. Vocês iam ver que o meu dividendo foi de R$ 10, R$ 8, coisa assim. Então, ao longo do tempo, foi subindo os dividendos, isso foi me motivando bastante, bastante mesmo. E aí, hoje, a gente consegue ter essa visão geral muito legal
que eu mostrei para vocês agora há pouco sobre os dividendos, né? Então, a média de dividendo ali está em R$ 2.200 no ano. Com isso, eu quero mostrar para vocês aqui o fechamento do ano passado. Aqui está. A gente tem aqui o fechamento do ano passado. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha só. Os meses estão aqui embaixo, né? Os dividendos foram caindo, foram aumentando, mantém uma constância ali, né? Porque a gente vai aportando devagar, então é devagar que a gente sente esse valor aumentando. E para mim isso é muito satisfatório, né? E no final do ano a gente conseguiu chegar num montante de R$ 23.000. Então, ou seja, é um valor muito considerável, né? E esse valor foi totalmente reinvestido. Eu não precisei tirar o dinheiro para gastar e tal, porque no momento eu estou na fase de acumulação. Então eu vou acumulando, vou trabalhando, vou estudando enquanto eu consigo fazer coisas para gerar mais dinheiro, né? Gerar mais renda e com isso eu consigo melhorar os meus aportes. Quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui também, que foram os fundos imobiliários que eu comprei nesse mês de fevereiro. Gostaria de mostrar para vocês aqui, vou abrir o extrato, negociação, aqui ó, negociações, né? Só para dar uma geral, já que a gente começou esse vídeo agora em fevereiro, então no mês de janeiro de 2026, a gente fez um aportezinho aqui de R$ 2.705. Então esse aportezinho de R$ 2.705 a gente comprou aqui, ó, BTHF, CPTS, KNSC, MCRE, PCIP, era um outro fundo imobiliário que ele alterou o ticker, né? VGHF, eu não lembro qual que é agora, né? Mas VGHF VRTA11, tá? Então a gente aportou o valor de R$ 2.705,85. Já no mês de fevereiro, agora no mês de fevereiro, eu fiz um aporte bem interessante, né? Eu tive uma compra de reutilizando dividendos também, tá? Fiz uma compra aqui de R$ 1.979 e fiz uma outra compra aqui no dia 6 de fevereiro no valor de R$ 6.385. Isso é bem interessante porque esse valor alto aqui, porque eu saí de férias em janeiro, na verdade. Então, no mês de fevereiro eu fico sem salário. Só que como eu fiz uma opção de saque aniversário, porque eu acho muito mais interessante eu conseguir usar o meu dinheiro que está parado no fundo de garantia para fazer ele girar, para fazer ele render melhor do que o que o FGTS paga. Então é um valor muito pequeno. Se eu não me engano, está abaixo da inflação, inclusive. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, eu vou trazer isso aí para vocês. Eu fiz essa compra nesse valor aqui, comprei bastante coisa legal. Eu tentei focar mais aqui em fundos de laje, logístico, né? HGLG, eu comprei 5 cotas. Aliás, né? Comprei 9 cotas, HGRE, HGRU, KNRI, KNRI, RBVA, RZAT, TRXF, eu gosto muito desse fundo imobiliário aqui, VISC11, então eu comprei aqui esses fundos imobiliários no mês de fevereiro de 2026. Para o mês que vem, mês de março, eu vou fazer um vídeo também, vou mostrar para vocês, porque a partir de agora vai ser assim, né? Todo mês ou toda quinzena eu vou mostrar para vocês os aportes que eu tenho feito. Estou pensando aqui na questão de... Quando o dividendo cai, por exemplo, ele cai mais ou menos no dia 12 até o dia 15, cai bastante volume de dinheiro, eu estou pensando em fazer uma compra logo assim que ele cai, porque assim eu consigo aproveitar alguns fundos imobiliários que estão virando já um mês e provavelmente no começo do outro mês já começam a pagar mais dividendos, e com isso reinvestindo. Eu queria fazer uma outra amostragem para vocês aqui, que é sobre aquela planilha muito legal que a gente tinha, né, que é a planilha de juros compostos, né? Eu tenho essa planilha de juros compostos aqui, mas antes de mostrar ela, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, que é isso aqui, ó. Como que eu organizo a compra do mês, né? Como que eu faço para me organizar? Então eu fiz uma planilha bem simples aqui, que é bacana de vocês verem também, porque assim a gente consegue, conforme eu for falando aqui, vocês vão entendendo o que eu quero mostrar, o que eu quero dizer e tal. Essa planilha, aqui ó, essa planilhazinha, ela funciona o seguinte, eu coloquei aqui a ação que eu estou interessado em comprar, né? Eu dou uma olhada na minha carteira, vejo o que está desfalcado, ou preços legais, coisas que eu quero fortalecer, eu quero equiparar. Então eu coloco os fundos imobiliários que eu tenho interesse, eu dou uma olhadinha também no preço deles, né? A gente consegue ver o preço aqui, eu coloco a quantidade que eu estou interessado, coloco uma na verdade, né? Depois eu vou fazendo equiparação. Só que antes de começar a fazer todo esse cálculo aqui, eu venho aqui e coloco o valor que eu vou utilizar.
coloca aqui, R$ 6.400, que era o valor que eu tinha disponível na minha conta da corretora para fazer essa compra. Então eu sabia que eu poderia comprar esses fundos imobiliários nesse total aqui. Aí eu fui equiparando, eu fui dividindo eles aqui. E aí eu acho interessante colocar o dividendo, né? Não é o último dividendo, tá? É a média de dividendos, porque tem fundos que tem determinado mês que paga mais. Então, se a gente se iludir com isso, você acaba se dando mal porque não é recorrente, tá? Normalmente isso acontece nos meses de janeiro, julho, os fundos eles repassam o valor que tem em caixa, o valor extra em caixa para os acionistas, tá? E aí eu coloco aqui, faço uma continha de total de dividendo, né? Que eu multiplico aqui o dividendo que ela está pagando, a média, vezes a quantidade que eu quero, tem uma média ali. Com isso, o que, que acontece? Eu consigo ter uma margem de retorno em cima do que eu investi. Então, no caso aqui, eu comprando R$ 6.382 nessas cotas aqui, eu tenho esse dividendo de retorno nos próximos meses, tá? No próximo mês. Isso equivale a 0,79% do valor. Ou seja, eu não estou conseguindo 1% exato, mas eu estou comprando excelentes fundos que podem valorizar, que são fundos que dificilmente vai dar problema. HGLG é bilionário, então você vê outros fundos em crescimento, o VISC11, HGRE, TRXF, que aliás cresceu absurdamente. Então são fundos excelentes que eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou acompanhando, estou estudando, tá? Então aqui o retorno dessa grana que eu estou investindo vai ser em torno de R$ 50, equivale a vou colocar 0,8, tá? 0,8 aqui de dividendos. Nesse campo aqui eu gosto de colocar o PVP, né? Só para ter uma ideia de como está o PVP. Então, se você olhar aqui, vocês vão ver que o preço sobre valor patrimonial dos fundos que eu vou comprar está abaixo de 1, ou seja, eles estão descontados. Com exceção do KNRI, né, que não está aqui abaixo, mas ele é um fundo que eu gosto bastante, eu preciso fortalecer um pouco mais a minha posição nele, então eu acabei aportando nele. Aí tem os outros aqui, 0,86, 92 e tal. Então isso daqui é como eu faço para comprar os meus fundos imobiliários. Então daqui para frente vocês vão ver muito eu mostrando isso daqui. Então já começa a se familiarizar que eu faço desse jeito a minha organização para compra, tá? No mês de fevereiro também eu fiz um outro aporte bem no comecinho, que foi com valor de dividendos. Foi isso aqui, ó. Né, eu consegui ali pegar um restinho de dividendos de janeiro, juntar com um pequeno aporte ali no comecinho de fevereiro e conseguir comprar aqui KNHY, né, que é um fundo Kinea, é um fundo de papel gigantesco. Eu comecei a estudar esse fundo e falei, poxa, esse fundo precisa estar na minha carteira. E aí eu comprei esse fundo de papel também para colocar na minha carteira. Então, é uma média ali de dividendo, né? R$ 2.000 investidos, uma média de R$ 20 de retorno, 0,99, quase 1% de retorno. Não coloquei o PVP, se não me engano, está beirando 1 ali, mas para mim não tem importância porque é um fundo da Kinea, é um fundo bilionário, então ele faz parte da minha carteira a partir de agora. Muito bem, eu vou mostrar para vocês aqui agora aquela brincadeira que a gente fazia sobre juros compostos, né? Onde a gente colocava valores de aportes, valores que a gente tem para investir, valores que a gente tem na carteira e a gente faz uma brincadeira. A planilha está aqui, eu não mexi nessa planilha, essa planilha ela está intacta desde a última vez que eu fiz o vídeo, né? Eu fiz um vídeo inclusive sobre juros compostos e aí eu desenvolvi essa planilha aqui junto com um amigo, né? Um amigo matemático, ele me ajudou a fazer essa planilha. Olha que interessante. Eu não mexi nela, tá? Ela está aqui, ó. Lembra que eu cheguei nesse número aqui, ó? Em dezembro de 2025, eu teria um valor de R$ 216.286 investidos, tá? Já em janeiro, repetindo aqui, né, como vocês podem ver, a gente repete aqui, deixa eu botar essa planilha um pouquinho mais para cá, já que no mês seguinte, a gente acaba repetindo, né, o rendimento. Então, o que a gente tem aqui, ó? R$ 216. Só que se a gente olhar e comparar com o que eu tenho hoje, vamos supor, fevereiro de 2026, eu tenho aproximadamente R$ 11.000 a mais que isso, ou seja, meus aportes foram mais generosos do que eu projetei de fazer. Então, essa planilha aqui é muito legal porque você tem uma média de como que vai funcionar, né? Mas só que de repente quando você vê, você superou expectativas, então isso é muito legal, é muito bacana. Eu fiquei bem contente de saber que o meu aporte, eu consegui caprichar um pouco mais no aporte, né? Então isso aqui é bem motivador. Então, conforme o tempo vai rolando aqui, você vai vendo que a grana vai subindo aqui, né? Os dividendos vão aumentando, o aporte também vai aumentar. E aí, pensando nisso, o que eu fiz, né? Esse vídeo está um pouquinho longo, pessoal, porque é o início, né? O início de uma amostragem para vocês aqui dos investimentos, como que está andando, como que ele está sendo
sendo processado aqui é o seguinte. Essa planilha aqui é a minha meta para deixa eu colocar o ano aqui, ó, 2026. Essa aqui é a meta para 2026. O que acontece? Como a gente já está aqui praticamente no mês de março, não vou aportar mais em fevereiro, vai ser só em março agora, então eu copiei o valor aqui, né? Vocês podem ver que está tudo vazio. Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu zerar isso aqui. E zerar isso aqui. Pronto. 231 mil reais aqui. Aqui eu estou repetindo o valor, né, que eu tenho investido. E aí, o que acontece? No mês de março, eu estou me preparando para fazer um aporte de 5 mil reais. Eu tenho um pouquinho do dinheiro guardado que sobrou das minhas férias, do meu salário lá em dezembro. E eu vou aportar esse dinheiro agora em março, já que eu estou trabalhando em fevereiro, março eu vou ter salário, tá? E aí eu vou juntar com o dividendo, né? O dividendo ele vai dar uma média de R$ 2.100, né, aproximadamente. Somando isso com isso, vai dar um aporte de R$ 7 mil. É um aporte muito bom. Eu jamais poderia imaginar que eu ia aportar um valor desse, né? Mas, enfim, graças a Deus aí a gente tem conseguido trabalhar, ter saúde para conseguir isso, né? Tá lá, 238 mil. Mês de abril, 238 mil. Então, eu peguei mais trabalho, eu consegui me desenvolver melhor, eu vou ter um aumento salarial, então eu vou conseguir aportar mais. Ano passado eu estava numa faixa de R$ 2.000, esse ano eu vou passar para R$ 3.000, R$ 3.500 de aporte. Tá? Então, assim, é um valor bem considerável, contando com o rendimento aqui, que são os dividendos, vai para R$ 5.600, né? Então, é uma média de 5 mil e alguma coisinha, né? Esse mês de março é atípico, né? Porque vai ser um aporte um pouco mais generoso, mas os próximos meses vão dar um aporte bem generoso. No final do ano, a gente vai chegar ali numa média de R$ 290 mil. É meio que inacreditável, né? Saber que a gente pode chegar num patamar desse, né? É bem interessante, muito legal. E a média de dividendos que eu quero chegar aqui vai ser de R$ 27 mil no ano, tá? Então, juntando a minha média toda do ano, eu quero chegar no montante final em dezembro, somar todos os meses, de janeiro até dezembro, eu quero ter R$ 27 mil de dividendos que caíram na minha conta. Então, se a gente fizer uma continha, né, é óbvio que essa conta, acho que nem dá para fazer essa conta, porque se cada mês o dividendo vai subindo um pouquinho, então não dá para fazer uma média mensal, né? Mas a gente quer chegar numa marca final de R$ 27 mil ali no final de dezembro de 2026. E aí, será que dá? Será que a gente consegue chegar nessa marca? Queria muito que vocês deixassem nos comentários aí o que vocês estão fazendo para alavancar, qual disciplina que vocês estão tomando, qual a meta de vocês também para esse ano de 2026 relacionados a investimentos e é isso, pessoal. Mais uma vez é muito legal fazer vídeo, muito bacana produzir esse conteúdo para vocês. Eu espero que isso motive vocês a investir, que isso traga esperança, né? Que a gente possa realmente acreditar que a gente não precisa de governo para se aposentar. A gente vai conseguir aposentar graças aos nossos investimentos em fundos imobiliários, tá? Tem gente que gosta de ação, tem gente que gosta de criptomoeda, mas o importante é você entender o que você está fazendo e gostar do que está fazendo e ver resultados, né? Então, o resultado está aí. Pessoal, forte abraço para vocês, obrigado aí para vocês seguirem o nosso canal. Não se esqueça de deixar o like aí, deixa um comentário, né? Isso ajuda bastante a gente a continuar, a motivar e vamos trocando ideia ao longo do caminho, beleza? Abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.